Não? Clica ali, ó. Bom dia, estamos aguardando a entrada da professora Sônia Mascaro Nascimento para este café da manhã com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, onde nós vamos conversar sobre novas relações de trabalho. Aguardando a entrada da Sônia. Entrou a Sônia. Enviou uma participação. Avisando. Bom dia, Sônia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo por aqui. Tá tudo certo aí? Tudo ótimo. Então tá bom. Podemos começar? Entrei direitinho? Entrou, tá muito bem. Tá bem. Tá madrugando, ótimo, né, Sônia, nesse café da manhã da academia. Então mas tem que ter tempo para se arrumar. De manhã a cabeça da gente funciona melhor, não é? É verdade. Eu também. Então vamos lá. Vamos lá. Esse tradicional café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Aliás, já assim, um café da manhã famoso, né? Famoso, né? Tradicional. Famoso, tradicional e também de boa qualidade, que isso é importante, né? As informações de boa qualidade, estamos dando aí oportunidade para todos os lados, não é? Exatamente. Uma discussão técnica, acadêmica. Então, a academia está de parabéns por essa iniciativa. Obrigado para todos nós, né, que somos da academia. Sim, então, claro. Já tem alguém perguntando ali, o tema conversando sobre novas relações de trabalho. Eu tenho que preliminarmente dizer da minha responsabilidade de substituir a nossa diretora Tereza Narras e a nossa confreira Ione Frediani, que são as titulares desse espaço. Além de tudo, entrevistar alguém que, além do seu próprio brilho, como é a Sônia, tem um pedigree de ser filha de um dos maiores mestres que influenciou várias gerações do direito do trabalho. Conversamos sobre isso ontem, né, Sônia? E eu me incluo entre aqueles que são eternos discípulos do professor Amaury. Mas a Sônia, que tem o seu brilho próprio, é titular da cadeira número 25 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, mestre e doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, desembargadora federal de São Paulo, do Trabalho em São Paulo, TRT da 2ª Região, coautora do livro Iniciação ao Direito do Trabalho, coordenadora do Congresso Direito do Trabalho da LTR, que é tradicional, com mais de 50 edições e o maior do país. E não faltassem predicados para a Sônia, eu estou falando apenas de alguns. A responsabilidade, então, para mim, Sônia, é grande e o prazer em estar contigo, querida amiga e confreira, é maior ainda. Vamos conversar sobre o direito do trabalho, né? As pessoas que estão nos ouvindo aí, vendo, querem te ouvir. Eu queria te perguntar o seguinte, vamos partir de um princípio, Sônia, sobre o direito do trabalho, essas questões que vêm de antes da pandemia, essas alterações, e que estão acontecendo com a pandemia e depois, no futuro, parece que vão seguir. Eu te perguntaria, o direito do trabalho mudou? Quais são os rumos do direito do trabalho? Essa divisão direito do trabalho clássico, contemporâneo, o princípio da proteção. Queria te ouvir um pouco sobre isso preliminarmente, para depois a gente seguir. Muito bem, muito bem. Eu queria agradecer aqui, eu já vi que entrou a minha amiga aqui, a Beth Mostardo, do meu tribunal, né? Está aqui vários... André Jobim. O André Jobim está aí, não é? Eu queria um abraço a todos que estão aqui nesse momento, né? O Lauro Campos também Lauro aqui, Campos entrou aqui também do meu tribunal.
Então, quero agradecer a todos eles que estão aqui prestigiando nesse momento e os que virão prestigiar depois dessa live também, né? Então, Gilberto, é o seguinte, quando eu fui escolher esse tema, eu falei, gente, nós temos que conversar sobre o direito do trabalho, né? Que não é só a questão da pandemia em si, mas é o direito do trabalho como um todo. Eu acho que a pandemia, ela está sendo muito importante nesse aspecto jurídico, né? Porque está nos levando a refletir sobre o direito do trabalho como um todo. Nós viemos de uma mudança, estamos vindo de uma mudança nas nossas normas jurídicas, historicamente, a economia está mudando, então nós temos que refletir agora, não é só o momento da pandemia, mas é o pós-pandemia e o futuro do nosso direito do trabalho. Então, para mim, esse momento está sendo um marco muito importante para o direito do trabalho, e para a advocacia, para a magistratura. É um momento de sedimentação de uma mudança que vem sendo construída. Porque nós tivemos, até um tempo atrás, o que eu chamo de direito do trabalho clássico. Nós temos direito do trabalho clássico e direito do trabalho contemporâneo. Então, nós temos que dividir o direito do trabalho nessas duas... eu coloco nessas duas grandes... dois grandes momentos, né? No direito do trabalho clássico, nós tínhamos alguns valores predominantes. E esses valores predominantes, eles nasceram com o direito do trabalho em decorrência de um modelo trabalhista existente na época, um modelo social, um modelo econômico que era diferente do de hoje. Nós não podemos estagnar a sociedade para falarmos assim, olha, agora o direito do trabalho nasceu assim e tem que morrer assim. Então, ele vai morrer mesmo. Por quê? Porque ele nasceu de uma forma, mas as coisas mudam, né? A sociedade muda, a economia muda, os valores mudam. Então, o direito muda. Então, nós temos que tratar o direito do trabalho não como algo estático, mas como algo dinâmico. Então, o direito do trabalho clássico, que eu falo que é o mais antigo, né? De onde nasceu o direito do trabalho, predominavam valores como proteção aos direitos do empregado. Nós tínhamos a empregabilidade voltada mais para as grandes indústrias, para as grandes empresas, né? Então, era um modelo diferente. Com a revolução tecnológica dos anos de 70 para cá, as coisas começaram a mudar. Nós não podemos deixar de reconhecer que a tecnologia veio para mudar tudo e não tem como nós pararmos isso. Não adianta querer resistir a algo que não vai parar. É dar murro e ponta de faca, como eu digo, né? Então, dos anos 70 para cá, da Revolução Tecnológica, o direito do trabalho começou a ir mudando gradativamente, mas a passos lentos, né? A passos lentos. Agora, para mim, nós estamos experimentando na pandemia o novo direito do trabalho, entendeu? Quer dizer, nós estamos vendo, gente, é possível essa mudança? Nós estamos sentindo na pele a mudança. Mas é uma mudança que já vem sendo construída. Então, no direito do trabalho anterior, se falava em valores como proteção aos direitos do empregado, intervenção do Estado, excesso de legislação, né? Muitas leis, né? E no direito do trabalho contemporâneo, que é esse que nós estamos experimentando nesse momento, e vamos passar a experimentar daqui para frente sempre, né? Nós vamos ver o quê? Um direito do trabalho com menor intervenção do Estado, com maior autonomia da vontade das partes, tanto individual quanto coletiva, um direito do trabalho voltado mais para o aspecto normativo, jurídico, não voltado para o político. Nós vamos começar a ver um direito do trabalho assim, eu digo até que mais humano, porque mais assim democrático, porque ele uma ideia de proteção ao emprego, né, Sônia? E a ideia não de ao proteção ao emprego, exatamente, a ideia de proteção ao emprego. Inclusive, a proteção ao emprego é um dos grandes fundamentos das reformas trabalhistas, não só de 2017, que está no relatório do deputado Rogério Marinho, né, a proteção ao emprego, como agora nas medidas provisórias 938, né? 927 927 936. Agora, nessas medidas provisórias também, inclusive o relator
do projeto na Câmara dos Deputados, de que é o deputado Orlando, também foi exatamente nesse mesmo sentido. O fundamento do relatório dele é todo na proteção ao emprego. Entendeu? A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala em proteção ao emprego. Ao emprego, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quer dizer, a proteção ao emprego hoje é o foco principal. Não é mais a proteção dos direitos do empregado. Muda o eixo do direito do trabalho, que sempre se baseou na proteção, na norma mais favorável, o empregado hipossuficiente, todos aqueles princípios que regiam o direito do trabalho passam a ser relativizados. Então, mudando o ponto de partida, porque princípio é o ponto de partida. Então, claro, mudando o ponto de partida do direito do trabalho, muda o direito do trabalho. E é isso que nós temos que começar a compreender a partir desse marco importante que é a pandemia, onde nós estamos vivenciando algumas, e nem todas ainda, mas nós estamos vivenciando algumas das formas que se encaixam e se enquadram dentro desse ponto de partida, que são os princípios, os valores do direito do trabalho. Muda a função do direito do trabalho, muda a função dos sindicatos. No direito clássico, nós não tínhamos liberdade sindical. Não existia isso como não existe até hoje, porque nós ainda temos o resquício do corporativismo. Nós vivemos isso. Vamos falar disso. Vamos falar disso já já. Deixa eu te interromper para dizer o seguinte só. A gente aprende lá no início da faculdade, Sônia, que o direito corre atrás do fato social, e se o direito não seguir o fato social se vinga dele, né? Exatamente. Quer dizer, o direito do trabalho tem que se adaptar à realidade de hoje. E aproveitando que tu está falando, eu já te pergunto sobre essas questões atuais e modernas de trabalho em plataforma, da própria MP 927, a questão do home office, do teletrabalho, discussões sobre vínculos, sobre controle de jornada, sobre equipamento, sobre o acidente. Como é que tu vês essa questão, especialmente da MP 927, teletrabalho, e depois a gente fala um pouquinho da 936. Certo. O seguinte, dentro desse contexto de mudanças, né, logicamente nós temos que olhar para os novos tipos de relação de trabalho. O que nós temos aí, que vem crescendo, que agora é o boom, né? O home office. O home office, que está dentro do teletrabalho, é um tipo de teletrabalho, mas tanto faz falar home office, teletrabalho, são formas de trabalho. E isso, para mim, veio para ficar. Não tem como, já estava crescendo já. Se você olhar a estatística, em 2019, era grande o número de home office. Agora, dobrou. Lógico, agora nós estamos com o quê? 70% em home office. O ano passado, nós tínhamos 40%, 50% em home office. Já era um número bastante grande. Por quê? Porque as coisas já vêm mudando. Então, o home office ou o teletrabalho, porque pode ser em casa ou não, isso para mim veio para ficar. E regular o teletrabalho, como foi regulado na reforma de 2017, agora na MP, nas medidas de emergência, é acertado. É acertado. Agora, nós temos aí diversas divergências jurídicas ao entorno desse tema, porque isso mostra, Gilberto, sabe o quê? Que a nossa legislação do direito do trabalho clássico não está sendo suficiente para resolver as mudanças. Por isso que a reforma é importante. A reforma trabalhista, as mudanças da lei é uma questão de adaptação ao novo tempo. Não é? Ninguém quer tirar direito de trabalhador. Nós queremos adaptar o direito do trabalho às mudanças que estão acontecendo. E muitas dessas mudanças vão permanecer para o pós-pandemia e para o futuro todo do direito do trabalho. Então, essa é uma coisa que as pessoas têm que se dar conta, né? Tem que dar conta, elas têm que estar conscientes de que o que está acontecendo hoje no mundo jurídico, né? Não estou falando da pandemia, que é um lastimável, mas no mundo jurídico, o que está acontecendo hoje vem para ficar. Entendeu? Não é uma questão só temporária, não, e tem que ficar, porque é o novo. Entendeu? Então, o teletrabalho é uma questão que veio para ficar, já era uma realidade,
né, no mundo de empresas. Muitas empresas já adotavam isso porque ele só tem pontos benéficos. Pode ter um ou outro ponto ruim, mas ele é Sim. mais benéfico do que ruim para o trabalhador. Para a empresa também ele é importante, porque o trabalhador muda a qualidade de vida dele. Pelo simples fato dele ter a liberdade de escolha de um horário, por exemplo. Eu quero trabalhar aqui, só de manhã, só à noite, só à tarde. É importante isso, né? Desculpe te interromper aqui, ó. Claro. Aproveitando que tu está falando. O Luiz pergunta, a senhora entende, então, que a reforma de 2017 não retirou direitos dos trabalhadores? Eu acho que a reforma de 2017 ela trouxe modificações para o direito do trabalho. Porque é aquilo que eu iniciei falando, a partir do momento em que o ponto de partida que fundamentou o direito do trabalho muda, que foi o princípio de proteção aos direitos do trabalhador, começa a mudar, para o princípio de proteção ao emprego, os valores mudam, as leis mudam. Então, o que é dignidade para o trabalhador hoje? Ele ter um emprego, ele ter um salário. O que tem que lutar, o que as classes têm que lutar é por bons salários, não é para aquele monte de penduricalhos que existem na lei, que não vão, muitas vezes, diretamente para a mão do trabalhador. Os encargos trabalhistas no Brasil são um dos mais altos do mundo. Então, nós temos, assim, a lei, temos os direitos, temos imposto de renda, e tem INSS. Quer dizer, o trabalhador, ele entra para ganhar um valor, mas, na verdade, ele não ganha aquilo, ele ganha metade daquilo ali. Então, isso é ruim, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. A empresa porque paga mais do valor contratado, e o trabalhador porque ganha menos do valor contratado. Quer dizer, essa realidade ela tem que mudar. Entendeu? Porque aí fica bom para os dois lados. Então, essas mudanças, na verdade, elas têm por finalidade a flexibilizar as normas trabalhistas. Aí que está o ponto. Porque no modelo corporativista, nós tínhamos leis inflexíveis. Só que a inflexibilização das leis, ela engessa o acompanhamento das mudanças. Então, nós estamos vendo que a questão tecnológica muda muito rápido. Às vezes, em 6 meses, 1 ano, ela está mudando. E muda todo o quadro das relações de trabalho. Então, eu não vejo em 2017 retirada de direitos do trabalhador. Eu vejo em 2017 a proteção do emprego do trabalhador, porque lá na reforma de 2017 nós já estávamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. No mundo do trabalho, não na saúde, mas no mundo do trabalho. Eu vejo algum comentário. A professora Denise Fincato, aqui, colega da PUC, que também é especialista em teletrabalho, concorda integralmente contigo, que essa questão do teletrabalho veio para ficar. Sim, não tenho a menor dúvida. Aliás, já era realidade. Né? Já era realidade mesmo antes da pandemia. Né? Muito antes da pandemia. Estatisticamente, eu até estava olhando, agora me esqueci os números exatos. Em 2019, eram quase 50% de teletrabalhadores. Então, já era uma realidade isso. Só que com a pandemia, o que aconteceu? Nós estamos vivenciando, todos nós estamos vivenciando isso na pele. Entendeu? Se é bom, se é ruim, se é produtivo, se não é produtivo. Por exemplo, nós assistimos aqui, Sônia, eu acho que eu comentei contigo, aqui no Rio Grande do Sul, anteontem teve num telejornal, apareceu uma pesquisa de que 86% das pessoas que estão no teletrabalho em função da pandemia não querem retornar ao presencial. 86% dos pesquisados. Claro, porque, olha, quando eu era advogada, deixa eu voltar um pouco do tempo, né? Porque eu sou magistrada há 5 anos. Quando eu era advogada, eu ajudei muitas empresas a implementarem o teletrabalho, porque os trabalhadores queriam essa forma de trabalho, eles têm mais flexibilidade. Tudo que é flexível, que você tem o direito de opção, tanto de um lado quanto do outro, né? Você é mais feliz. Você é mais feliz. Então, exatamente. O home office, o teletrabalho, ele possibilita isso ao trabalhador e é uma economia para a empresa. Eu não tenho a menor dúvida que ele tem pontos mais positivos do que negativos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, o que eu vejo assim, esse tu acha que ele é incompatível?
Né? Ele é realmente incompatível com o controle de jornada, Sônia, na tua opinião? Regra geral, o sistema do teletrabalho ele Sim. é incompatível com controle de jornada, como regra geral. Né? Então, a princípio, sim. Mas pode acontecer, em casos concretos, em sistemas concretos, de haver um controle de horário. Por exemplo, eu conheci empresas, né, isso já na época atrás, né? Então, Sim. bem atrás. Eu conheci empresas que implementavam o teletrabalho, né, e usavam da webcam para o controle. Então, ela colocava o gerente colocava na sala de trabalho todos os seus subordinados. E ali eles passavam a jornada toda ali em controle de webcam pelo seu gerente. Sim, estavam Então, fiscalizados ali. Estão fiscalizados visualmente, inclusive. Então, ele chegava às 9, saía às 12 para o almoço, todo mundo desligava a webcam, as duas voltavam todos para a sala webcam, e ali permanecia o gerente olhando o tempo todo. Então, pode acontecer de um sistema de software ou até a utilização de uma webcam ter esse controle do trabalho do empregado. Agora, tirando essas possibilidades, eu não vejo como compatibilizar o controle de horário com o teletrabalho. Porque você contrata com o trabalhador a sua jornada de 8 horas, com 2 horas de refeição, por exemplo, e ele vai fazer essas 8 horas com 2 horas de refeição nos horários que ele entender que é melhor para ele. Aquele né? que produz melhor de noite, trabalha de noite, né? O que produz melhor. Exatamente. Então, nós temos que verificar aí também a categoria, o setor. Tem setores que pedem o teletrabalho, porque só trabalham com metas e produtividade. Entendeu? Então, onde é que está a verificação? Está pela produtividade. Mas tem setores que também trabalham por hora. Aliás, outra coisa que eu queria dizer, que mudou. O direito do trabalho clássico das grandes empresas, né, eles trabalhavam por hora. Hoje, Sim. a tendência não é mais trabalhar por hora, é trabalhar por resultado. Então, remunerações variáveis hoje são mais importantes do que o salário fixo. Entendeu? Porque para o mundo do trabalho... Exatamente. Entendeu? Então, nós temos que olhar para uma realidade que nós temos. E a lei tem que acompanhar essa realidade. Entendeu? Então, o que eu vejo, controle de horário tem direito à hora extra? Regra geral, não. Mas em casos concretos, e a casuística é quem vai dizer isso, né? Como que a empresa está implementando o seu teletrabalho. Isso que é importante. Né? Agora você me pergunta, Sônia, mas o empregado ele precisa só cumprir metas, né? Então a empresa não olha o trabalho dele, só se ele cumpriu aquela atividade, né? E na semana, no mês ou no dia, alguma coisa. Sim. É controle de horário? Não, isso não é controle de horário. Controle de horário é ele saber que o empregado está ali às 8 da manhã e vai embora às 5 da tarde. Sônia, olha só, o teu sucesso aqui, nós estamos com um número enorme de pessoas nos assistindo e eu estou vendo aqui vários que fazem perguntas, a gente não consegue acompanhar todos, mas, por exemplo, nosso confrade, professor André Jobim de Azevedo, falou na questão do trânsito, especialmente aí em São Paulo, né? Claro que aqui em Porto Alegre também, mas especialmente aí em São Paulo, é uma questão que ajuda. Mas eu sigo aqui cumprimentando a todos que eu não consigo falar, e a professora Sônia está dando uma verdadeira aula aqui no nosso café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Sônia, em função do nosso tempo, eu também estendo para duas outras questões. Um outro aqui falou sobre a diferença entre home office e teletrabalho, a Sônia tinha falado nisso no início, mas duas questões decorrentes daqui ainda, para depois a gente passar para um outro assunto. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a questão do equipamento do trabalhador no teletrabalho, se a responsabilidade de fato é do empregador, aquela questão de CD, de tempo à disposição, e outro problema que é bem discutido e que até a MP não enfrentou, que é a questão do acidente de trabalho.
essas duas questões sobre o teletrabalho ainda para te abordares aqui. Então, a questão do equipamento, eu pessoalmente acho que a responsabilidade pelo equipamento tem que ser do empregador mesmo, né? Eu acho que o empregador ele tem que dar as condições para o trabalho. Fornecer computador, se o empregado não tiver, se ele já tiver um bom computador, use o dele. Mas se ele não tiver o equipamento, eu acho que a responsabilidade seria da empresa fornecer esse equipamento. De internet, o computador, ou dar uma ajuda de custo para que ele possa arcar com essas despesas, né? E que ajuda de custo não é salário. Então, aí caberia o empregador conceder esse ajuda de custo. Então, eu vejo que na questão do equipamento não tem tanto problema. A medida provisória fala em comodato também, pode ser dado em comodato, que é uma boa alternativa. Aliás, foi acertada a medida nesse sentido, porque é uma hipótese, uma opção interessante, né? Ou seja, a empresa dá em comodato os equipamentos e pronto, depois devolve quando vai embora. Então, acho que essa questão não deve ser a principal. Não estou vendo muito conflito quanto a isso. Eu acho que as empresas não estão resistindo a isso, elas estão conscientes disso, é o que eu tenho até percebido. Para que o empregado trabalhe melhor, né? Tenha mais produtividade. Claro, exatamente. Agora, com relação à saúde e segurança desses trabalhadores, eu acho que as empresas deveriam assim recomendar, né, e informar aos trabalhadores sobre as medidas de saúde e segurança que ele deve tomar em casa, né? Então, a informação a empresa deve ceder. Mas não tem como você controlar um acidente de trabalho em home office, por exemplo, que nós estamos focando o home office dentro do contexto do teletrabalho. Então, não tem como você controlar. Eu estou trabalhando na minha casa, estou aqui fazendo votos e tal, estou produzindo. Aliás, não parei de produzir, o judiciário trabalha mais do que nunca, agora nunca trabalhei tanto. Mais do que nunca, né? Não, mais do que nunca. Estou até com saudade do trabalho presencial, que nem trabalha mesmo. Assim. Então, nunca trabalhei tanto. Então, estou aqui em casa. Se eu levanto aqui, vou pegar uma água na cozinha para mim e escorrego e cai no chão, a empresa não tem nada a ver com isso, entendeu? Aí é uma questão do trabalho. Então, o home office tem esse aspecto também, né? Das pessoas terem que cuidar de si mesmas. Mas acho que nós já passamos a fase de tratar o empregado como se ele fosse um bebê recém-nascido, entendeu? Então, as pessoas têm que começar a criar responsabilidades também por si próprio. Então, acidente do trabalho em home office, eu acho difícil de caracterizar, mas isso tem que ser analisado em caso concreto. Precisa ver se tem prova do nexo causal, se tem prova da culpa da empresa, né? Então, esses elementos têm que ser analisados em caso concreto. É o que está acontecendo com o acidente do trabalho de Covid e acidente do trabalho. Que, não é que o Supremo acabou... o artigo 29 da MP 927. O artigo 29, né? Isso, da 927. O Supremo, na verdade, não é que falou que é acidente do trabalho, não é isso, não. O Supremo apenas retirou aquele artigo por causa disso que eu estou falando. O acidente de trabalho é uma questão muito de casuística. Depende da prova. Né? Depende da prova. Então, fica difícil você colocar regra geral para acidente do trabalho para casos concretos. Né? No caso da Covid, especificamente, é muito complexo, né? Porque como ela é uma pandemia, a pessoa pode pegar a Covid em qualquer lugar. Entendeu? Tem atividades que são de risco, tem atividades que não são de risco. Então, não dá para você generalizar. E dentro de uma atividade de risco, como, por exemplo, o hospital, também há outras controvérsias, porque tem aqueles que trabalham diretamente com o infectado e tem aqueles que trabalham distante do local de infecção. Então, quer dizer, há uma série de detalhes a serem observados que não tem aí como realmente generalizar a regra e dizer que não é o que é por lei. Não tem como. A lei aí, no caso, tem que só se basear nos requisitos a serem analisados na casuística. Verdade. Que é isso que nós fazemos, é isso que nós vamos continuar fazendo, olhando a casuística mesmo, né? Então, acidente do trabalho e Covid, por exemplo, para mim, eu assim não vejo como foi acertada a decisão do Supremo, a meu ver. Não tem como você definir
né? Agora, o nexo causal tem que ser provado sempre, não tem como, entendeu? Tem que ser provado. Então, Tem que ser provado. essa é a questão que eu vejo. E se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva, tem que verificar se a atividade é de risco, se não é de risco, entendeu? Então, Claro, tem que examinar tudo. a regra geral para mim é aplicar a Constituição Federal, né? Então, o artigo 7º da Constituição Federal traz uma regra para acidente do trabalho, mas é uma regra geral que a gente tem que aplicar as questões todas, né? Eu sumi um pouquinho aí, né? Agora voltou. Olha aqui o confrade Bento, a confreira Tereza. Tem muitos fazendo perguntas aqui sobre essa parte, mas eu vou te propor a gente mudar um pouquinho, porque o nosso tempo é curto. Eu queria te ouvir, porque eu acho que, não sei se concordas, Sônia, a 936 é um pouco mais polêmica com a questão da suspensão do contrato, com a redução de jornada e redução de salário, e especialmente o julgamento do Supremo sobre essa matéria. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão da 936, da valorização dos acordos individuais. E claro que aqui a gente já pode puxar um pouquinho para a questão da negociação coletiva e da liberdade sindical, né? Mas acho que o foco inicialmente na 936, nessas alterações da 936. Então, a 936 tem vários aspectos aí positivos, né? Focando aí a pandemia. Primeiro porque, assim, como regra geral, a 936 ela valoriza a autonomia da vontade das partes, individual e coletiva, né? Então, ela prestigia o acordo individual e prestigia o acordo coletivo. Então, esse é o objetivo da proteção ao emprego. Não é você só ficar num ou no outro, é você encontrar um meio termo. Nós temos que encontrar um meio termo entre capital e trabalho. Então, nós não podemos jogar tudo na mão de um e nem tudo na mão do outro. Então, eu achei que a medida provisória nesse aspecto ela foi acertada, porque ela prestigiou o acordo individual, inclusive, além do acordo coletivo, dando ao acordo coletivo uma ampliação maior, né? Ou seja, ampliou mais o campo de atuação das normas coletivas, mas não deixou de prestigiar o acordo individual, que é importante. Então, esse foi um aspecto que me chamou muita atenção nessa medida. Especialmente por aquilo que tu falaste no início, que é a questão da proteção do emprego, né? Exatamente. A proteção do emprego é o grande fundamento dos relatores, tanto da medida 936, que passou na Câmara, do deputado Orlando Silva, como lá da reforma trabalhista em 2017, o deputado, naquela época, o Rogério Marinho. Então, ambos vão na mesma linha de fundamentação. Não há conflito com relação a isso. E eles são de linhas diferentes, inclusive, sob aspecto político, mas nesse aspecto estão de comum acordo, né? E isso me chamou muita atenção no relatório deles, porque não tem mais jeito. O direito do trabalho hoje ele é de proteção ao emprego, ele não é mais de proteção aos direitos do empregado. Aos direitos. Entendeu? A grande consequência negativa do direito do trabalho contemporâneo é o desemprego estrutural. Esse desemprego estrutural nós já vínhamos sentindo já há alguns anos para cá. Agora, com a pandemia, deu esse boom todo aí, não tem mais jeito, não dá para esperar mais. O direito do trabalho não pode esperar mais. Entendeu? Ou muda agora, ou vai para um caminho que talvez não seja interessante para todos nós. Né? Entendeu? O que a gente agora, diz em sala de aula... Nesse aspecto da 936, voltando à 936, porque nós estamos com muitos temas aí, né? Sim. Nesse aspecto do 936, além dessa questão do acordo individual e coletivo, que eu achei que foi muito produtivo nesse aspecto, né? Até porque isso mostra que o sindicato brasileiro ele não está em condição de enfrentar a crise, não está. Ele não está preparado para momentos de crise. E não é só crise, pandemia, saúde. Tem crises isoladas também, porque o sindicalismo ele tem que enfrentar, dentro dos setores, as crises dos setores. Então, independente dessa pandemia generalizada que nós temos, há essas situações de crises de setores. Então, o sindicato ele tem que estar preparado para enfrentar a crise.
E o que está nos demonstrando agora é que o sindicalismo brasileiro, hoje, ele não está ainda preparado muito para isso. Eles estão conscientes, eu acho que isso é importantíssimo, eles estão conscientes, eles estão entendendo a situação, eles estão entendendo a necessidade de proteção do emprego, eles estão conscientes disso. Aliás, é uma coisa bastante salutar você ver o sindicalismo consciente. Mas eles também precisam mudar, como as empresas precisam mudar, como o direito precisa mudar. Então, eles precisam se reestruturar dentro de um novo. Tá? E dentro do direito contemporâneo, não tem como nós falarmos em mudança a não ser através da liberdade sindical. Nós temos uma reforma sindical. Entendeu? Ela é importantíssima. Esse é um outro ponto fundamental. Temos que mudar critérios, porque já na Constituição de 88, no artigo 8º, né, nós tivemos ainda um modelo tentando mudar, mas não mudou. Então, ficava aquela coisa, né? A unicidade e a unidade sindical continua, né? Mas não pode ter intervenção do Estado. Por quê? Porque a ausência da intervenção do Estado é típica do modelo contemporâneo. E na Constituição de 88, isso foi marcado, porque isso já se discutia naquela época. Então, até desde lá nós estamos discutindo esse modelo clássico e contemporâneo no direito do trabalho, discutindo essa questão de como o sindicalismo tem que se posicionar dentro desse contexto. Sônia, o professor Amaury já dizia isso no compêndio, né? Que aliás, é atualíssimo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acompanhei o professor Amaury minha vida inteira. Foi a minha escola, né? Sim. Então, tem coisas que eu leio nos livros dele hoje, que, aliás, eu sinto as editoras não lançarem, mesmo do jeito que está, porque são livros atuais. Você lê ali e você fala, eu estou nos dias de hoje. Por quê? Porque está sendo materializada todas as ideias dos livros dele. Entendeu? Tudo aquilo que ele colocava nos livros dele, no curso de Direito do Trabalho, nem só do Direito Sindical, compêndio, estão sendo materializadas. Essa que é a verdade, entendeu? Elas estavam no campo das ideias e na construção das ideias. E agora ela se torna realidade. Que essa é a função de um cientista. O cientista ele tem que prever o futuro. Ele não tem que ficar só ali no presente, ele tem que enxergar além. Né? Ele está vendo que as coisas vão mudar, vamos nos preparar com antecedência. Para que vai deixar para se preparar em cima da hora e depois perder a oportunidade, não é? É verdade. Então, tanto é que nós tivemos ao longo da história reformas, tentativas de reformas, até no governo Lula foi feita aquela reforma enorme que não saiu. Entendeu? Não saiu a reforma. Estamos atrasadíssimos. Né? Estamos atrasadíssimos, já era para ter saído naquela época a reforma sindical e a reforma trabalhista também. Já na época do governo Lula, mas houve muita resistência do sindicalismo brasileiro para isso. Eles não querem mudar, eu não entendo por quê. Mas agora chegou o momento de mudança, não tem mais como. Nós temos que ter essa reforma. Temos que ter essa reforma, nós temos que fazer essa mudança. Os sindicatos brasileiros precisam mudar, os dirigentes sindicais precisam mudar. Nós estamos vivendo um momento agora que ou é tudo ou é nada. Ou nós mudamos ou nós vamos perecer. Entendeu? Nós temos que acompanhar a evolução das coisas da sociedade. Olha só, o Lauro e a Janete estão dizendo aqui, talvez fosse interessante a academia lançar essas obras. Né? Se a gente está pensando num selo de editora para academia, eu acho que é um bom começo, hein, Sônia? Especialmente se a imprensa compêndio. Desculpa eu estar falando isso aqui, eu sou uma Mas pessoa é verdade. Transparente. Olha aqui, ó. Né? O meu jeito é transparente, então olha aqui, eu sou Sônia. a pessoa que eu falo o que eu acho. Minha Bíblia. O compêndio de direito sindical, ele está atualizadíssimo. Atualizadíssimo. Entendeu? Até mesmo porque nós não tivemos mudança nenhuma quase nessas questões. Ó, esse aqui está autografado pelo professor Amaury. É uma obra importantíssima. E essas obras, por exemplo, vamos atualizar. A atualização dessas obras acaba perdendo aquela origem. Né? Eu acho que tem que manter a obra tal como ela estava escrita pelo autor. Né? Exatamente. Porque isso é que dá o sustento para nós podermos continuar. Nosso sustento está no direito do trabalho clássico, não há a menor dúvida disso. Entendeu? Hoje nós estamos com dificuldades até de ter doutrinadores.
né? Nós estamos... Por quê? Porque a mudança impede isso também. As pessoas, os operadores do direito ficam muito rápido, também né? perdidos, as coisas estão tão rápidas. Você vê que é uma medida em cima de medida e vai vir mais medida e mais reforma. Mas por quê? Porque precisa mudar, né? Então, a gente está nesse meio todo. E ainda a doutrina não foi construída em cima desse novo daqui para frente, né? Sônia, já que tu está falando disso, cumprimentar aqui a nossa confreira, e que é titular desse espaço também, junto com a Tereza Ione, que está nos cumprimentando aqui. Um abraço a Ione, a Tereza, gosto muito de vocês, viu? A todos os nossos confrades, confreiras e demais. Elas participaram junto conosco, com meu pai, comigo, elas participaram de muitos momentos na construção dessa história, elas sabem disso. É verdade. Não é? Então, a nossa obrigação é tentar mostrar isso para as pessoas. Eu aproveito o que tu está dizendo, Sônia, porque é o seguinte, até nessa época, se não fosse a pandemia, nós estaríamos aí próximos ao Congresso, onde até tu tinha me convidado para falar sobre a questão da Convenção 87. Eu quero te ouvir um pouco isso, porque tu participas dos comitês aí de discussão de reforma sindical e tudo isso parou, né, Sônia, a partir da pandemia, e a gente não sabe o que vai ter. Vai ter a PEC 196, da alteração do inciso 2º do artigo 8º, ou vamos ratificar a Convenção 87. Do meu ponto de vista, é fundamental que a Convenção 87 seja ratificada como um tratado de direitos humanos, não? Olha, na verdade, eu estou participando da comissão de reforma do Ministério da Economia, sim, na parte da CLT, né? E o grupo sindical, eu não estou diretamente ligada, mas indiretamente sim, né? Tem essas coisas. Agora, realmente no momento está parado, porque a pandemia parou tudo, né? Inclusive esses projetos, essa continuidade desse trabalho todo. Mas nós entregamos o nosso trabalho pronto já em fevereiro. Nós tínhamos um prazo para entregar. E nós entregamos já o primeiro trabalho que nós fizemos, já foi entregue em fevereiro. Está nas mãos do governo para análise e avaliação. Eu não sei como é que o governo vai conduzir isso, né? E, então, enfim, está lá. Porque uma das coisas que a importância da negociação coletiva depende da reforma sindical. O Brasil é meio capenga, porque ele tem a 98, por exemplo, e não tem a 87, né? Eu sou favorável à ratificação da Convenção 87. O que precisa verificar é se no direito brasileiro... Aliás, um dos únicos países que não ratificou no mundo. Que não ratificou, exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho interessante como aqui no Brasil ainda tem resistência à ratificação dessa convenção. Entendeu? Há muita resistência nisso. Por isso que nós não avançamos. Porque nós temos que abraçar esse novo, o sindicato tem que abraçar esse novo, fazer essa mudança. Eu sei que às vezes ela é dolorida, ela é sacrificada, mas essa mudança tem que vir. Então, a resistência... Tanto do lado patronal quanto do lado de empregado. Dos dois lados. Dos dois lados. Quando eu estou falando de sindicato, eu estou falando dos dois lados. Não dos dois lados. Do profissional, não. Porque a resistência, muitas vezes, vem dos dois lados. E quando a resistência vem dos dois lados, fica difícil você fazer a mudança. Por que fica difícil fazer a mudança? Porque a elaboração de uma norma não é uma questão apenas jurídica, ela é política. Porque ela tem que passar pelo Congresso, ela tem que passar pelo Senado. Então, o critério político é levado em consideração, sim, partindo de uma estrutura jurídica para uma estrutura política. Então, a mudar uma lei muitas vezes não é fácil e da maneira como tem que ser, mais difícil ainda, né? Então, a resistência, vou dizer, você ainda temos essa resistência. Então, eu não sei te dizer nesse momento o que vai dar. Eu acho que esse é um assunto para depois da pandemia, né? Que o momento agora é a situação emergencial que nós estamos vivendo. Né, que me chama a atenção é essa questão. Tem situações que estão nessas medidas provisórias que, para mim, vieram para ficar. Né? Por exemplo, trabalho em plataforma. Exatamente. Falamos disso no início e a gente não desenvolveu. Não tem como. Tem como você agora,
mudar essa realidade do trabalho em plataforma? Não tem como, entendeu? Isso veio para ficar e vai aumentar muito mais. Veio rápido e as mudanças serão rápidas, novas plataformas serão criadas e a tendência agora é essa. Então, nós temos outros tipos de trabalhadores. Hoje, o mundo do trabalho, ele tem trabalhadores, não só empregados. Então, Exato. o direito do trabalho ele ficou mais amplo. Entendeu? Desde o direito do trabalho se restringir ao empregado, ficar naquele mundinho, o direito do trabalho está mais importante, porque ele cuida dos trabalhadores de modo geral. E é importante que o direito do trabalho acompanhe essas mudanças para que acompanhe esses trabalhadores de modo geral. O direito do trabalho precisa trazer para si, entendeu? O trabalhador e não só o empregado. Senão nós vamos ficar num campo muito pequeno. Entendeu? Então, porque hoje nós temos muitos trabalhadores que não são empregados. O conceito de subordinação mudou. Nós não podemos mais usar o conceito clássico de subordinação, né? Aquele clássico da subordinação estrutural. A subordinação estrutural não existe mais. Ela acabou. Entendeu? Já acabou no campo das ideias e agora, pela lei, acabou de vez. Por quê? Com a lei de terceirização, né, que foi aprovada recentemente, Sim. com a atividade fim, a possibilidade de atividade fim na terceirização, acabou com a subordinação estrutural sob o aspecto legal. Entendeu? Verdade. Porque agora não tem como você dizer agora que é subordinado quem trabalha dentro da empresa do outro. Como se nós temos a terceirização, atividade fim, meio e fim, já na lei? Quer dizer, impossível se sustentar hoje. E quem sustenta a subordinação estrutural faz apenas por uma questão ideológica, porque não tem fundamento mais normativo para isso. Né? Então, hoje, a subordinação é a subordinação jurídica que tem que prevalecer, essa que tem que ser aplicada, que são ordens de serviço. Então, como nós temos que olhar a subordinação hoje? Nós temos que olhar a subordinação pelos meios de trabalho, a forma de trabalho, não pelos fins, não pelos resultados. Então, trabalhar por metas, por produção, significa subordinação? Não necessariamente. Eu quero saber se o empregador ou a empresa controlou ou não controlou os meios de trabalho. Entendeu? Se esse controle foi feito ou não foi feito. Se o trabalhador tem liberdade no modo de trabalho, no dia de trabalho, e não tem consequências nenhuma, não existe um controle que justifique a subordinação. Mas isso é uma situação a ser vista no caso concreto, porque depende dos fatos, da casuística, né? E aí a gente analisa esses casos concretos. Mas mudou o conceito de subordinação, mudou, entendeu? Mudou, as funções dos sindicatos mudaram, entendeu? E veio para mudar de vez mesmo, não é só na pandemia, não. Entendeu? Os trabalhos em home office, teletrabalho, veio para ficar. Entendeu? Trabalho em plataforma já é realidade, e vai continuar sendo. Entendeu? E nós vamos ter que lidar com isso. Né? Aqui eu só nos cumprimentando várias pessoas, mas o confrade Sandro Namias, o confrade Ney Maranhão, o amigo André Molina, o juiz, também o juiz Fábio Pacheco, dizendo que tem que voltar ao Ministério do Trabalho. E nós já estamos nos aproximando do fim, e sabe que o Instagram é implacável, né, Sônia? Como a gente disse ontem, não era assunto para uma live só. De repente a gente fala mais de novo. Eu queria, já que tá nesse assunto, eu quero encaminhar a tua despedida, mas pode partir dessa ideia que a gente perpassou no meio da live, que parece esse direito do trabalho da pandemia, um direito do trabalho que a gente está chamando de direito emergencial do trabalho. Então, te parece que veio para ficar? E com essa resposta, já te peço para fazer o encaminhamento do final e a despedida para aqueles que estão nos assistindo nesse café da manhã da academia. Muito bem. Então, o tempo passa rapidinho, né? Voa, né? Voa. Então, o que eu queria agradecer a atenção de todos.
Também estou olhando aqui os nomes que estão passando, já vi muitos conhecidos aqui. Eu quero agradecer essa participação, os confrades em especial, que estão todos aqui, Ney Maranhão está aqui conosco. É um prazer enorme estar te recebendo aqui também, né? O Sandro. O Sandro está aqui, o André está aqui. O Bento. O Bento. Oi, Bento. A Ione. Bento, saudade de você. Estou esperando sua ligação até hoje, viu? O Carlos Alberto Reis de Paula. Ah, o Reis de Paula, querido, né? Muito querido. Então, olha, todos, muito obrigado por estarem prestigiando essa live. E eu queria agradecer essa oportunidade. Os temas foram muito amplos, eu espero que eu não tenha deixado muitas dúvidas, porque não deu para aprofundar nenhum deles. Mas Alberto Levi, da Itália, está nos assistindo. Ah, que importante. Como é que vai, doutor Levi? O senhor está bom? Muito, muito prazer em estar aqui com a sua presença, muito importante. Meu colega Celso Pio entrou aqui, estou vendo o nomezinho dele aqui. Obrigada, viu, Celso? Meu colega de tribunal também. Bom, eu gostaria de estar nomeando, mas a gente fica tão preocupada com o que falar. É muita gente, mais de 100 pessoas. Ah, Denise, a minha amiga Denise Lapola, que era membro do Ministério Público do Trabalho, minha querida amiga mesmo do peito, amiga, irmã. Professor Jair Cardoso. Aham. A gente vai falando de todos, Levi, mas eu vou agora passou na minha frente aqui. Muito bem, eu queria agradecer. Eu queria deixar assim, um abraço a todos esses que estão assistindo, que ainda vão assistir a live. Espero ter passado, assim, pelo menos o meu ponto de vista, entendeu? Eu queria deixar apenas uma reflexão hoje, porque cada um desses temas pediria uma live inteira, não é? Mas verdade. Como eu estou fazendo a minha primeira live na academia, eu não tive condições de fazê-la antes, né? Porque, infelizmente, eu tive um probleminha de saúde, não peguei Covid, graças a Deus. Está tudo bem, graças a Deus, né, Sônia? Está tudo bem, graças a Deus, mas eu tive um problema respiratório de bronquite, porque eu tenho um problema de bronquite e acabei tendo, então eu estava rouca, né? Então não consegui marcar e agendar antes outras lives aí com a academia. Então eu queria fazer uma live, eu quero falar uma live, eu quero falar de tudo, eu quero falar tudo. Quando a Tereza Valdir Florindo. O Valdir Florindo, é do meu tribunal, agradeço a presença também, grande amigo, né, Gilberto? Olha, então, eu queria falar de tudo, sabe? Tenho vontade de falar tudo que eu estou pensando, né? Mas uma live aí é insuficiente. Eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão, viu, Gilberto? Obrigada por me entrevistar, também honrada com você me entrevistando, viu? Você a honra foi toda minha. Você é muito querido para mim, todos que estão ouvindo, e deixar uma mensagem apenas, dizer, gente, o direito do trabalho mudou, nós temos que ser conscientes disso, não é só momento de pandemia, nós vamos ter um pós-pandemia também de mudanças, difícil, o desemprego estrutural é algo que veio para a gente consertar, isso vai levar tempo, né? Nós temos aí um problema a enfrentar, de modo que nós temos que conscientizar disso. É isso que eu queria deixar claro nessa live, que nós estamos falando de modo geral, mas temos a consciência de que o direito do trabalho mudou, está mudando, vai mudar, que a pandemia é um marco, para mim, importante entre o direito clássico e o direito contemporâneo, porque todos estamos vivendo esse momento, e que o Brasil e o direito do trabalho, o sindicalismo, precisa olhar para uma coisa muito importante, que para mim é o grande problema atual, que é a ética. Nós temos que olhar a ética, entendeu? Então, temas, por exemplo, dignidade da pessoa humana, dano moral, assédio moral, não é uma questão de proteção, é uma questão ética, uma questão de caráter, de postura. E é isso que nós temos que olhar daqui para frente, nós temos que mudar esses valores. Por isso, não olhar mais para a proteção dos direitos do empregado, mas do emprego. Então, mudou o eixo, mudou o ponto de partida do direito do trabalho, e por isso nós temos que olhar para frente com um olhar de futuro, não com o de passado. Nós não podemos caminhar, Gilberto, com os olhos aqui atrás da cabeça. Verdade. Nós temos que olhar com os olhos que está à frente, que é esse que nós temos, né? Então, eu queria agradecer demais. Integralmente. Quero agradecer demais a você, a Tereza, a Ione,
e todos os demais da academia. Parabéns para a academia, parabéns para a Tereza e para a Ione também. E para você, que agora integrou o time dos entrevistadores, né? E começo com essa responsabilidade, né, de entrevistar uma das maiores juslaboralistas do país, a nossa querida amiga professora Sônia, titular da cadeira 25 da academia, que deu uma verdadeira aula, todos aqui comentando, querendo mais entrevistas, mais aulas dessa, porque é maravilhoso, é excelente começar o dia assim. Sônia, te agradeço demais. Um beijo. Obrigada. E nos continuamos juntos. Continuamos juntos e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, Gilberto. Bom dia a todos. Obrigada, Tereza. Obrigada, Ione. Obrigada a vocês todos, viu? Tchau. Tchau.